segundo turno, tem 51 cidades no total, incluindo as capitais, vão ter segundo turno, né? E, no que pese todas as avaliações já feitas de que a direita mais a extrema-direita juntas levaram a melhor, mas, como eu digo, também não é caso para desespero. Eu acho que a esquerda saiu assim, debilitada, mas também não saiu com uma derrota cachapante. Eu acho que não é assim caso para desespero. E tanto é assim que, afora esses 4 capitais que você destacou, em que o PT vai concorrer, no conjunto das cidades que haverá segundo turno, né, no conjunto de 51, o partido que mais vai concorrer, que levou mais prefeitos ao segundo turno, foi o PL, com 23. E, em seguida, vem o PT, que terá 13 candidatos, quer dizer, fora as 4 capitais. São Paulo é essa coisa emblemática, ali não há como dizer que não acabou a polarização, vai ser Lula e vai ser Bolsonaro como apoiadores dos candidatos. Bolsonaro, assim, não é que ele tenha sido o padrinho, né, do Ricardo Nunes, pelo contrário, ele não apoiou, tergiversou, e ainda no dia da eleição falou que estava satisfeito porque aquele vice dele, que é um PM, foi levado, vai ao segundo turno. Quer dizer, o vice não vai, quem vai é o candidato. Enfim, claro que algumas disputas de segundo turno são mais importantes do que as outras, dizia eu, como o caso de São Paulo, né, por tudo que isso representa, essa disputa importantíssima, dificílima, porque todo mundo sabe fazer essa conta, feita de maneira simplista. É claro que a votação estupenda que o Pablo Marçal teve, e isso eu acho perigoso para o Brasil, acho que deve ser objeto de reflexão, um sujeito como aquele ter quase chegado ao segundo turno, no que pese isso, quer dizer, esses votos vão para onde? É claro que a gente sabe que eles majoritariamente vão para o Ricardo Nunes. Onde o Boulos vai buscar diferença? O Boulos precisará muito do apoio do Lula, pode ganhar ali o apoio dos eleitores, da maioria dos eleitores de Tabata Amaral, e pode também buscar votos daqueles que não foram a votar. O que São Paulo teve uma abstenção de mais de 2 milhões de eleitores. Né? É claro que a abstenção ela tem um patamar tradicional no Brasil e em cada capital, mas é onde eu vejo que o Boulos pode buscar alguma coisa. Os desafios para o Boulos são imensos, né? E realmente ele vai ter que achar eleitor, descobrir eleitor. Essa abstenção foi muito alta em São Paulo, mas geralmente a abstenção costuma ser pior no segundo, né? Vamos ver se com a presença do Lula e o embate entre os dois candidatos, né? Porque o Marçal ele tumultuou muito a eleição. Ele ficou criando factoides, fazendo discurso de ódio, de ataques aos seus adversários e provocou cisânia, brigas até de soco, de cadeirada, e pouca coisa foi falada a respeito tanto da administração do prefeito que está indo para a reeleição, né, como das propostas dos candidatos para a cidade de São Paulo, que tem problemas seríssimos, né, e isso eu acho que pode ser resolvido no segundo turno quando ficar os dois candidatos com o mesmo tempo de TV, apresentando suas propostas e o que foi realizado. O que a gente sabe é que o Ricardo Nunes está criando um número menor de debates, e acho que tem até motivos para isso, porque ficou claro que ele não é bom de debate, né? Inclusive, nos 2 últimos debates, ele escorregou, perdeu tempo da fala, enfim, não soube responder questões e provocações, inclusive, do Marçal. Então, eles estão querendo evitar colocar o candidato em risco nos debates. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu conversei com uma grande figura do Partido dos Trabalhadores, que me falou em off, né, que o PT em São Paulo, com o Boulos, pode sim ter resultado positivo. Ele acha que o Boulos tem que falar mais quem é o vice do Ricardo Nunes, né, que é o Melo Araújo, né, que foi PM, né, foi da tropa de elite da PM aqui de São Paulo, né, a chamada Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que o Joaquim deve conhecer melhor que eu, porque ele, de vez em quando, faz aí reportagens policiais. E esse sujeito é bolsonarista da pior, né, dizendo que na periferia as pessoas têm que ser tratadas de uma maneira mais dura do que nos bairros mais refinados e chiques de São Paulo. E ele acha que fazendo isso, falando, olha, o jogo está sendo jogado e ele não está dizendo para você que ele é apoiado pelo Bolsonaro, né, ele, Ricardo Nunes, que o vice dele é um PM que comunga de uma ação mais
violenta nas periferias, né? E que, se o Tarcísio sair candidato à presidência, o Ricardo Nunes vai ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Quem vai assumir a cidade? O vice dele, né? Então, assim, tem muita coisa a ser explorada nesse segundo turno aqui em São Paulo. Mas, sem dúvida, vai ser muito difícil o Boulos conseguir chegar a um resultado expressivo. Vamos aguardar, né? Porque segundo turno é uma nova eleição e tudo pode acontecer. Inclusive, a gente viu em 2006 o presidente Lula foi para o segundo turno, ele teve quase 49% dos votos, e com ele foi o Geraldo Alckmin, que no segundo turno teve 2.400.000 votos a menos do que teve no primeiro turno. Então, essas coisas acontecem. Você centrar no que representa o Ricardo Nunes. Então, qual é o perfil dele? Você ter a campanha em São Paulo, ela tem que ser necessariamente nacionalizada. São Paulo tem eleição muito diferente das outras cidades, muito diferentes, historicamente. Então, ela sempre foi uma eleição nacional. Até o Fernando Haddad, nunca o prefeito de São Paulo tinha sido aliado ao poder central. No caso do Haddad, é porque era aliado do Lula, e o Lula, de alguma maneira, também não representava o poder nacional. Isso vem histórico. Você tinha, em 1924, São Paulo foi uma cidade bombardeada. Foi a primeira cidade fora da Europa que foi bombardeada. Sofreu bombardeio aéreo, porque aqui nasceu a Coluna Prestes. Porque era o movimento tenentista do Miguel Costa e do Luiz Carlos Prestes. Então, eles queriam tomar o Rio de Janeiro, que era, na época, o presidente era o Epitácio Pessoa, numa vingança, na verdade, do que tinha acontecido com os 18 de Forte 2 anos antes. Então, teve a cidade aqui, o Miguel Costa era comandante da Força Pública, e o Luiz Carlos Prestes não veio, porque a ação dele começaria lá a partir do Rio de Janeiro, mas pretendia se tomar São Paulo e, a partir daí, caminhar ou ir de trem, na verdade, até o Rio de Janeiro e lá, então, tomar o governo. E sempre teve essa característica de ser uma cidade-estado, essa é a verdade. Essa é uma característica de São Paulo. Então, você tem uma cidade, hoje, 11 milhões e meio de habitantes, e você tem o orçamento, que é o quinto orçamento público, e tem uma cultura de ser uma cidade, na verdade, de enfrentamento ao poder central. O que acontece hoje? Eu acho que o Boulos tem que mostrar isso, ele tem que mostrar as contradições que existem na cidade. A cidade teve, no exemplo de que sempre foi uma eleição nacional, não adianta discutir questões administrativas. Você tem que discutir as contradições do país, que são muito intensas na cidade de São Paulo. Foi assim, por exemplo, que a Luíza Erundina se elegeu em 88. Todos se lembram que foi por conta da ação do Exército na Companhia Siderúrgica Nacional, que invadiu a siderúrgica, matou 3 operários. Isso virou a eleição em São Paulo. O adversário dela, na época, era o Maluf, franco favorito, e ela, assim, na última semana, ela ultrapassou.